Vamos abrir juntos Malaquias capítulo 3, hoje vamos ler do verso 13 ao verso 18. Estamos chegando ao fim dessa série em Malaquias, essa é a 7ª mensagem, a última mensagem é semana que vem, se Deus quiser, pastor Flávio vai finalizar essa série. E esse livro pequeno de 4 capítulos, mas poderoso, né? Com mensagens fortes, exortações vívidas, e eu espero que você esteja sendo grandemente edificado, fortalecido e orientado, assim como eu fui também ao ouvir as mensagens, ao preparar as mensagens. Nós vamos ler no final do capítulo 3, o título da mensagem de hoje é Temendo a Deus em Tempos Difíceis. Temendo a Deus em Tempos Difíceis. Diz assim o profeta Malaquias, verso 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, o que temos falado nós contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. O que nos aproveitou temos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar em luto diante do Senhor dos Exércitos, não nos aproveitou em nada. Ora, nós reputamos por felizes os soberbos e também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Verso 16, então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia o que eles diziam, e havia um memorial escrito diante dele, para aqueles que temem ao Senhor e para aqueles que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu vou poupá-los como um homem poupa a seu filho que o serve. Então, verso 18. Vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Nós temos visto que Malaquias, ele estruturou o seu livro como uma ideia de um tribunal em que Deus está se queixando contra a nação de Israel. E após lançar a queixa, então a nação de Israel apresenta a sua defesa. E geralmente a defesa da nação de Israel é um cinismo ou um certo tipo de dureza, de incompreensão, de dizer, eu não sei por que o Senhor está se queixando. E então na terceira parte, Deus apresenta uma réplica, argumentando do porquê ele está lançando aquela queixa contra os israelitas. Nós vimos que esse período que eles estão vivendo é um período pós o exílio. A nação de Israel teve um período de glória, um período em que foi um grande reino, principalmente com os reis Davi e Salomão. Mas o tempo passou, a nação foi dividida em 2 reinos. Os povos inimigos assírios foram lá e dominaram eles, e depois finalmente os babilônicos dominaram a nação de Israel, destruíram a cidade de Jerusalém, que era a capital, destruíram o templo e levaram cativos sobreviventes para a Babilônia. Se passaram 70 longos anos, mas então Deus se compadeceu novamente da sua nação, desse povo, e permite com que os persas agora, que dominavam o cenário mundial, liberassem os judeus para retornarem para aquele território, a fim de eles reconstruírem a cidade de Jerusalém e reedificarem o famoso templo. Mas o tempo se passou, mais de 80 anos desde a volta, e agora eles novamente estão apáticos, eles estão endurecidos, não é? Eles estão longe das ordens do Senhor, a espiritualidade deles é vazia, morta, é simplesmente uma vã religiosidade, uma aparência. E Deus levanta o profeta Malaquias, então, para acusar a nação de Israel de estarem, então,
oferecendo a Deus um estilo de vida que não é compatível com a identidade deles. Nós vimos que esta é a 7ª queixa. Nós vimos 6 queixas que Deus se levantou contra a nação de Israel. A primeira queixa é que eles estavam questionando o amor de Deus para com eles. Na segunda, nós vimos que Deus se queixa de eles estarem desprezando o culto, de oferecerem um culto mesquinho, desleixado, hipócrita. A terceira queixa, nós vimos que Deus se volta para os sacerdotes, para os líderes, e acusa eles de estarem envergonhando o nome do Senhor, porque eles não estavam cumprindo com fidelidade o ofício que eles tinham sido consagrados. Na quarta queixa, nós vimos que Deus diz que eles estão profanando o santuário do Senhor, que é o povo, quando eles estavam se divorciando das suas esposas e se casando com mulheres estranhas que adoravam outros deuses. Na quinta queixa, nós vimos que Deus se queixa de eles estarem duvidando da fidelidade de Deus e da justiça de Deus. E semana passada, a sexta queixa, nós vimos que Deus se queixa de eles estarem roubando a casa do Senhor quando eles estavam retendo os dízimos e as ofertas. Hoje é a 7ª queixa. E o profeta vai se levantar e vai acusar a nação de Israel de não mais temer ao Senhor e deixar de servir a Deus. E a nação de Israel se pergunta, por que o Senhor está tão bravo conosco? E o que o profeta vai nos revelar é que por detrás dessa apatia, dessa falta de serviço, de engajamento no reino de Deus, escondia uma mentalidade errada sobre a vida, um relacionamento errado para com Deus e corações soberbos e embrutecidos. Então o profeta não apenas vai revelar o tipo de palavras que eles estavam falando um para os outros, mas o profeta especialmente vai revelar o que está por detrás de um povo ou de uma pessoa apática, que não tem mais alegria e não vê mais utilidade em servir ao Senhor. E é por isso que o tema da mensagem de hoje é esse: temendo a Deus em tempos difíceis. A nação de Israel olhava para as circunstâncias, e as circunstâncias estavam abatendo eles. As circunstâncias estavam levando eles para longe do Senhor. E esse é um tema que é ainda muito em voga. Para não cristãos, para pessoas que não se identificam com Jesus e que não se identificam como seguidores de Jesus, o sofrimento, as dificuldades, na verdade, impulsionam elas para ir para perto de Deus, não é? Muitos de nós que antes não éramos discípulos de Jesus, chegamos até a fé em buscarmos a Deus e buscarmos uma religião por causa do sofrimento, das dificuldades. Mas por outro lado, pessoas que já são cristãs, que já são discípulas de Jesus, quando o sofrimento bate, as circunstâncias adversas batem, isso pode ser uma maneira delas se afastarem do Senhor. Então, enquanto as dificuldades levam não cristãos para perto de Deus, o risco que discípulos de Jesus correm é que as circunstâncias adversas podem afastar eles do Senhor. Se eles não forem medidos, se eles não forem precisos, podem cair no mesmo erro da nação de Israel, de olharem para as suas vidas, olharem para as circunstâncias das suas vidas e falarem que nem a nação de Israel: é inútil servir a Deus. Os outros que não servem prosperam, os outros que não servem têm uma vida boa, do que me adianta servir ao Senhor? É isso que a nação de Israel estava fazendo. E no final nós vamos ver que Deus reprova esse tipo de atitude e que o profeta desvenda que por detrás dessa fala, de trás desse coração que pensa e sente dessa maneira, esconde um coração escravizado, que já se afastou do Senhor. E meu objetivo nessa noite é que se há entre nós pessoas
que têm esse tipo de dúvida, que estão passando por esse tipo de dificuldade, que você possa ouvir a palavra do Senhor, ajustar na sua mente uma percepção de vida mais saudável, ajustar na sua mente um relacionamento mais correto com o Senhor, e ajustar no seu coração, você ter um coração humilde, que conhece o Senhor e que caminha em humildade diante do Senhor. Eu preciso confessar, minha esposa sabe disso, que esse texto, talvez, foi o texto que mais falou comigo aí nesse segundo semestre. Não foi fácil para mim produzir esse sermão, porque a cada verso que eu estudava, a cada ponto que eu refletia, era como se o Espírito Santo estivesse marretando a minha própria alma, e minha consciência me acusou em várias ocasiões. E hoje mesmo minha esposa me exortou lá em casa, antes de vir para o culto, com a própria mensagem que eu ia pregar. Então, hoje eu quero que você saiba que eu, como pastor, estou falando como um homem que também precisa ouvir essas palavras, tá bom? E eu espero que esse texto abençoe você tanto quanto tem me abençoado. Amém, irmãos? Vamos juntos então. A gente pode dividir esse texto em 3 partes, como o profeta geralmente divide. A primeira parte está do verso 13 ao verso 15. O profeta, ele lança a queixa de Deus. Deus se queixa. É a queixa de Deus. No verso 16, então vem a resposta de Deus. E o verso 17 e 18 vem a promessa de Deus. Então Deus se queixa, Deus responde e depois Deus promete. Volta os olhos comigo, primeira parte, a queixa de Deus, verso 13, o profeta começa assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. As vossas palavras foram duras. Durante todo o livro de Malaquias, Deus não apenas estava revelando as atitudes e o comportamento errado dos israelitas. Não apenas o profeta Malaquias revelou os pensamentos que os judeus tinham para com Deus, mas agora o profeta surpreende e diz: Deus sabe o que vocês estão falando por detrás dos bastidores. Nos corredores da vida, quando vocês estão em casa, quando vocês estão trabalhando, Deus está vendo as queixas, as murmurações e as críticas que vocês estão fazendo contra Ele. O que é curioso, porque nem sempre nós temos consciência da presença de Deus no nosso dia a dia, não é? E nós estamos tão habituados a murmurar, a reclamar, a criticar, não é? Que nós perdemos de vista que Deus, o Deus a quem nós cremos e o Deus a quem nós invocamos, é o Deus cujos olhos estão sobre toda a terra. E o profeta agora quer trazer essa ideia, quer trazer esse vislumbre para os israelitas, de que Deus está presente sim, quando nós estamos lá em casa, no nosso quarto, reclamando, murmurando e criticando a Deus, questionando o amor de Deus e a fidelidade de Deus para conosco. Deus está presente sim no nosso trabalho, quando nós reclamamos, quando nós murmuramos, quando nós estamos lá reclamando da vida. Deus está presente quando nós estamos nos bastidores da igreja reclamando, criticando. Deus está presente, está vendo, e Deus diz: as palavras de vocês, que vocês falam entre vocês, escondidos, eu estou escutando, e são palavras duras de eu ouvir. A palavra hebraica aqui que o profeta Malaquias usou para duras, é uma expressão forte, tanto que outras traduções para o português traduziram como palavras agressivas, hostis. Então não apenas os israelitas estavam criticando a Deus, mas o coração deles eram corações amargurados, corações com ódio, com ira, com desgosto, e eles enchiam a boca, não para louvar ao Senhor e agradecer, mas para criticar a Deus e questionar a fidelidade e o amor de Deus para com eles. E Deus está dizendo: as palavras de vocês me ofendem, as queixas de vocês são duras de eu ouvir. O que novamente nos surpreende, porque geralmente nós temos uma ideia de um Deus impassível, né? De um Deus que não, talvez semelhança mais parecido com os deuses gregos, estoicos, né? Que não é dado às emoções, que nunca se abala, mas o Deus que se revela na Escritura e que vem até nós perfeitamente na pessoa de Jesus, é um Deus sim, cujos seus atributos são perfeitos, mas cujas emoções sim, são medidas.
Na verdade, se nós temos emoções e afeições, é porque Deus também tem afeições e emoções, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E o profeta está dizendo que o nosso pecado, a nossa murmuração, a nossa crítica desmedida, o nosso amargor, a nossa acidez, ofende a Deus. Deixa Deus não apenas desgostoso, mas deixa Deus irritado. É possível Deus ficar irado, é possível Deus ficar desgostoso. A paciência de Deus tem um limite, diz a Escritura. E o profeta está falando isso, as palavras de vocês que eu estou escutando, vocês não sabem, mas eu estou escutando, são duras para comigo. Então o povo responde de maneira cínica, eles respondem, final do verso 13, mas vós dizeis, o que temos falado contra ti? Como nós nem sempre temos consciência da presença de Deus no nosso dia a dia, quando nós somos confrontados, e isso aconteceu com os israelitas, quando eles são confrontados, eles ficam surpresos, né? Mas do que nós temos falado contra o Senhor? O que nós temos dito que deixa o Senhor tão assim abalado, tão bravo? E a resposta vem no verso 14, ele revela, ele diz, vós dizeis, olha o que eles dizem, inútil é servir a Deus. É isso que eles estavam dizendo no dia a dia, enquanto eles estavam vivendo as suas vidas. Inútil é servir a Deus. Eles abandonaram o serviço, abandonaram a piedade, abandonaram a devoção, abandonaram uma visão de mundo que tinha como fonte a palavra de Deus e foram viver suas próprias vidas. Não, servir a Deus aqui não é apenas estar engajado em algum serviço religioso, mas é ter um estilo de vida compatível com a palavra e disponibilizar a sua vida para honrar o nome do Senhor, seja lá o que você fizer. Isso é servir a Deus. É você trabalhar da perspectiva de Deus, é você criar os seus filhos da perspectiva de Deus, operar o casamento da perspectiva de Deus, é você administrar o dinheiro da perspectiva de Deus, conduzir a sua sexualidade da perspectiva de Deus. Isso é servir a Deus. E eles estavam dizendo, é inútil fazer isso. É inútil se submeter às ordens de Deus. Inútil. É uma expressão forte, né? É difícil você achar pessoas que claramente falem isso. Eu nunca ouvi uma pessoa falar isso claramente. Mas as nossas atitudes às vezes demonstram que é isso que a gente crê. Muitas das vezes. Às vezes, os nossos argumentos para reclamar e murmurar têm como pano de fundo essa convicção que os israelitas tinham. Não vale de nada servir a Deus. É inútil. Mas eu quero levar você agora nesse primeiro ponto, numa jornada de não apenas olhar as palavras, não apenas olhar o discurso dos israelitas, mas como eu falei, Malaquias tem um propósito de desvendar o coração deles. Por trás das palavras sempre tem um coração. Por trás de palavras agressivas e hostis, sempre tem um coração escravizado por algum pecado. E é isso que o profeta vai fazer. E a primeira manifestação de um coração errado dos israelitas é que, primeiro, eles estavam olhando para as circunstâncias. Quando eles falam é inútil servir a Deus, a palavra inútil aqui significa literalmente vazio, vácuo, destituído de qualquer coisa, de qualquer conteúdo. E com isso, os israelitas estão dizendo, olha o estado que nós estamos. Nós estamos passando problemas financeiros, as lavouras não florescem, o gado não é fértil. Olha a nossa situação política, os persas nos dominam, nós não temos liberdade, temos que pagar imposto para os persas. Olha a situação da nossa casa, famílias quebradas, divórcio, famílias rompidas. Por que nós vamos servir a Deus? Olha o estado que nós estamos.
Na verdade, eles tinham esse sentimento e falavam que era inútil servir a Deus, em primeiro lugar, porque eles deixaram de caminhar pela fé em Deus e começaram a viver as suas vidas com base nas circunstâncias. Eles deixaram de olhar para o caráter de Deus e para as promessas que Deus já tinha revelado, e isso deixou de produzir fé neles. Eles não eram mais crentes. Se você sabe, crente não é alguém que é membro de igreja. Crente é alguém que caminha pela fé na palavra de Deus. Ele não vive a sua vida com base nas circunstâncias. Por isso que na Bíblia, o crente é visto como um peregrino. Ele saiu de um lugar e ele sabe para onde ele está indo. E independente das circunstâncias, ele continua caminhando porque ele crê que no final há promessas maravilhosas para ele. Mas aquele que caminha, que vive a sua vida conforme as circunstâncias, é mais parecido, na verdade, com um viajante perdido, sem bússola, que não sabe para onde vai. Ele é arrastado pelas circunstâncias. Se as coisas estão bem, então ele está bem com Deus. Então ele adora o Senhor, ele louva o Senhor, ele serve ao Senhor, se submete ao Senhor. Mas se as coisas não vão bem, se circunstâncias da sua vida passam a perder o controle, ou não estão do jeito que ele gostaria, então agora ele tem esse sentimento: é inútil, é vazio servir a Deus. Esse é o primeiro erro da nação de Israel. O segundo erro ainda é que não apenas eles estavam vivendo conforme as circunstâncias, mas eles tinham agora corrompido as suas mentes, e o segundo aspecto do coração deles que é revelado é que eles têm um relacionamento de barganha com Deus, de retribuição. Olha que diz o verso 14, ele diz assim: olha, o que nos aproveitou temos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor? A palavra aproveitar aqui que o profeta usa, eles diziam isso: que lucro nós tivemos de ter guardado os mandamentos do Senhor e ter andado de luto? Essa palavra aqui, na verdade, ela é uma palavra específica que significa ganância. Em outros lugares da Bíblia é traduzida por ganância. Alguém que opera um negócio tentando buscar o máximo de lucro possível. Era esse o tipo de mentalidade que eles tinham para com Deus. Eles dizem: nós nos submetemos aos preceitos do Senhor, nós obedecemos os mandamentos do Senhor, e o que nós ganhamos em troca? Que lucro nós tivemos? Que benefício nós tivemos? Nenhum. Por isso é inútil servir a Deus. Eles tinham um relacionamento de troca com Deus. A obediência deles não era fruto de gratidão, de amor, de devoção. Era fruto de quê? Recompensa. Para eles, o relacionamento com Deus se dava: eu obedeço a Deus para que Deus me retribua e me abençoe. Se Ele não está me abençoando, se Ele não está me retribuindo, é inútil servir ao Senhor. Eu não tenho proveito nenhum. Mas mais, ele diz: do que me adiantou, do que lucro eu tive andar de luto. Andar de luto significa um sinal de arrependimento. Os israelitas botavam cinzas na cabeça e botavam uma roupa surrada, suja, como uma manifestação de que eles estavam arrependidos. E agora os israelitas estavam dizendo: nós nos arrependemos, andamos de luto, andei com cinza na cabeça, usei aquele traje fedorento para quê? A situação não mudou. Mas novamente, não era um arrependimento genuíno, de corações que confessavam que estavam em pecado, estavam se voltando para o Senhor. Era mera pompa religiosa, falsa religiosidade para impressionar a Deus. Na mente deles, eles: olha para mim, Senhor, olha como eu estou arrependido, muda a minha situação, me abençoa financeiramente, muda a minha situação, faz a minha lavoura prosperar, olha como eu estou com um traje aqui todo sujo, com cinza na cabeça. Eles achavam que poderiam impressionar a Deus. Por isso que para eles era inútil servir, porque não apenas eles estavam olhando para as circunstâncias, mas a mente, o coração deles já estava tão corrompido que eles não tinham mais um relacionamento baseado na graça. Eles tinham um relacionamento baseado no mérito. Quanto mais eu dou para o Senhor,
mais ele tem que me retribuir. E se ele não está me retribuindo conforme a maneira que eu acho que eu mereço, que eu estou me esforçando tanto, para que eu continuar nisso? É inútil servir. Eu não tenho lucro. Corações gananciosos, que levaram a sua ganância a um nível tão bizarro, de corromper inclusive a religião. Mas não apenas isso, no terceiro aspecto, o verso 15, eles vão mostrar que o coração deles estava tomado por egocentrismo e soberba. Olha o verso 15. Ora, pois, nós reputamos, nós estamos vendo, é isso que ele está dizendo, que os soberbos é que são felizes. Que os impiedosos, aqueles que transgridem os mandamentos do Senhor, é eles que prosperam. Ele diz mais, e aqueles que tentam ao Senhor, eles escapam. Eles estão olhando para os povos ao redor, especialmente os persas, eles estão dizendo, se comparando, não é? Dizendo, eles são soberbos, e olha como eles são felizes. Estão gozando da vida, cheio de dinheiro, saúde, mas eles são impiedosos, eles não obedecem mandamento de Deus coisa nenhuma, eles vivem a vida aos seus próprios olhos. E olha como eles prosperam. A Pérsia é um poder mundial. E mais, eles tentam ao Senhor. Por que eles tentam ao Senhor? Porque eles estavam constantemente querendo dominar Israel. E eles diziam, e Deus não faz nada contra eles. Eles escapam. Gente, não é assim que a gente pensa às vezes? Eu tenho que abrir meu coração aqui. Eu tenho que abrir. Esse segundo semestre eu pensei assim, eu comecei a olhar no Instagram alguns pastores prosperando, alguns pastores sendo convidados a falar em grande conferência, alguns pastores aí no show business, né? E só sem vergonha. E eu falei, meu Deus, e eu aqui trocando fralda da Helena, Senhor? Eu aqui, né? Chega domingo de manhã, tem 2, 3 gatos pingados para a gente orar no café. Falei, meu Deus do céu, a gente faz isso, não é? Eu fiz isso. Talvez você não é um pastor como eu, que foi tentado a pensar dessa maneira, né? Mas talvez você pensou no seu trabalho. Você diz, eu estou tentando ser fiel no trabalho, estou tentando me submeter ao Senhor e a servir ao Senhor e honrar ao Senhor, e parece que a coisa não vai para frente. Parece que a conta sempre bate no limite. Aquela promoção eu me dediquei, aquele outro sem vergonha que ganhou. Talvez você olhou para outros casamentos, né? E começou a pensar, pessoas incrédulas que não temem a Deus, parece que tem um casamento maravilhoso, estão viajando, tiraram foto, foram para a Europa, tiraram foto, foram para a piscina de onda em Santa Terezinha, e eu estou aqui, não é? Esse casamento aqui, talvez a gente possa invejar os filhos, né? Ter esse tipo de pensamento. Eu sempre busquei o Senhor, sempre me submeti ao Senhor, busquei ser uma pessoa piedosa, e olha como é que está o estado da minha família, dos meus filhos. Era isso que se passava. Mas eu não quero que você perca de vistas, nós não podemos cair nesse erro, e eu falo por mim aqui, meus irmãos. Sabe o que é isso? Os israelitas estavam cheios de soberba, eles estavam se comparando a um nível baixo. E quando você se compara a um nível baixo, você acha que você é muito, não é? E daí você acha que você merece. E daí você acha que Deus está sendo injusto com você. É isso que eu senti, que a minha esposa teve que me dar uma chapuletada em casa. Né? Nós não temos que nos nivelar por baixo. Nós não temos que ter esse coração soberbo, egocêntrico, de dizer, mas eu faço muito, eu sou melhor do que aqueles outros. Como que o Senhor não está me abençoando? O Senhor está com uma estratégia totalmente errada. Eu mereço sim ser abençoado, prosperar, ser feliz. Eu sim mereço estar no destaque. Eu sim mereço, porque quando nós nos comparamos aos outros, e era isso que os israelitas estavam fazendo, com isso o que eles estão dizendo?
centrando a sua vida em si mesmo e dizendo: Senhor, eu sou melhor do que os outros, eu não aceito essa condição, o Senhor está sendo injusto em deixar os outros prosperar e eu não. Isso é egocêntrico, meus irmãos, e eu estou falando de mim também. Isso é arrogância, soberba. E pessoas arrogantes e soberbas vão se autodestruir e vão destruir as pessoas ao redor. Era isso que a nação de Israel falava. No fundo, a declaração dos israelitas, é inútil servir a Deus, tinha por detrás pessoas que estavam vivendo como as circunstâncias, pessoas que tinham uma mentalidade de barganha e pessoas tomadas de soberbas e egocentrismo. Por isso que quando Deus não dava aquilo que elas achavam que mereciam, elas se ofendiam, porque elas tinham uma visão, uma imagem muito exaltada de si mesmo. E toda vez que nós temos uma visão exaltada de nós mesmos, quando nós não recebemos aquilo que queremos, o nosso ego inflado se ofende e nos sentimos injustiçados. Por detrás dessas palavras, escondia um coração errado, desordenado. E o profeta está se levantando dizendo: Deus está se queixando. Essas palavras que vocês estão falando, que é inútil servir a Deus, são duras para mim ouvir. Meus irmãos, eu penso que uma ilustração óbvia é que uma pessoa, ou se nós guiarmos as nossas vidas desse mesmo jeito que os israelitas dos tempos de Malaquias, meus irmãos, nós estamos fadados à frustração, a vivermos uma vida de ansiedade e de sermos autodestrutivos. Na verdade, a ilustração é que, certa vez eu ouvi uma história de uma embarcação que estava saindo rumo a uma viagem longa para atravessar o Oceano Atlântico. E o comandante da embarcação reuniu os seus marinheiros a fim de checar se aquele navio estava com todos os seus equipamentos funcionando, se todas aquelas pessoas que estavam ali responsáveis pelo navio tinham consciência da sua responsabilidade. E a última verificação do comandante foi ver a bússola. E então eles programaram a bússola, cada um no seu devido lugar, e foram viagem. E a verdade é que o navio naufragou no meio do caminho, nunca chegou ao seu destino final. E depois, quando peritos foram ver a investigação, sabe o que levou aquele navio ao naufrágio? Não era que ele não tinha uma bússola, é que a bússola daquele navio estava desajustada e levou o navio de encontro às pedras. O meu problema e o seu não é não termos uma bússola, não termos algo que nos guie, mas se o nosso coração estiver apontado por um lugar errado, nós estamos fadados ao fracasso. Por isso que eu e você não podemos cair nesse erro. Nós precisamos ter uma mentalidade forte de quem nós somos, de quem Deus é e daquilo que Deus nos prometeu, a fim de que o nosso coração esteja apontado para isso. Porque se o nosso coração estiver baseado nas circunstâncias, nós seremos como barcos à vela, lançados à sorte no oceano hostil, e seremos arrastados por todo tipo de vento adverso, e daremos contra as pedras. Mas se o nosso coração estiver bem ajustado na bússola do Senhor, e ancorado nas firmes promessas do Senhor, pode bater o vento que for, ele até balança, mas não naufraga. Eu e você precisamos ter uma mentalidade forte de quem nós somos, de quem é o nosso Deus, e de para onde o Senhor está conduzindo a nossa história. Nós não podemos nos enganar disso, meus irmãos. E eu falo por mim aqui, como o primeiro, eu tive que, durante esse sermão, antes de vir pregar, dizer: Senhor, me perdoa, me perdoa. Porque durante esse segundo semestre, quantas vezes eu me deixei me arrastar pelas circunstâncias? Quantas vezes
questionei a tua sabedoria em conduzir a minha vida. Quantas vezes eu questionei, Senhor, eu acho que isso aí não está certo. Até confirmou lá, aleluia. Quantas vezes eu questionei o Senhor dizendo, eu faria diferente. Eu acho que essa tua estratégia está errada. Isso é pecado, meus irmãos. Isso é fruto de um coração cuja bússola está apontada para o lado errado. Que tal confessarmos nessa noite? Que tal confessarmos nessa noite que precisamos voltar a ajustar o nosso coração, a caminharmos pela fé na palavra, nas promessas e não nas circunstâncias? Que tal confessarmos de que em algum momento a gente se perdeu e a gente passou a acreditar que poderíamos comprar as bênçãos de Deus? E se Deus não está nos abençoando, é porque Ele está sendo injusto. Que tal confessarmos que o egocentrismo, a soberba, é como um animal feroz que sempre assedia o nosso coração. E que a gente tem a tendência de nos compararmos. Que a gente tem a tendência de olhar para o lado e não apenas achar que a grama do vizinho é mais verde, desejar que aquela grama desgraçada pegue fogo. Não é isso? Às vezes acontece isso. Que tal confessarmos isso nessa noite? Essa é a primeira aplicação. Precisamos, Malaquias está nos dizendo, você tem essa mentalidade? Se você tem essa mentalidade, não seja como os judeus do tempo de Malaquias. Confesse, se arrependa, renove a sua mente, ajuste o seu coração para o meio do arrependimento, da confissão, e deixe o Senhor te guiar novamente. Mas ele vai para a segunda, a resposta de Deus. Olha comigo o verso 16. Verso 16, ele vai responder. E ele diz, então. A palavra então traz essa transição, né? É como se Deus estivesse dizendo, eu vou surpreender vocês agora. E sabe como é que Malaquias surpreende o povo de Israel? Ele vai dizer o seguinte, no meio dessa nação que eu estou presente, tem um grupo que é fiel, e eu estou olhando para eles. Olha o que diz o verso 16, então, os que temiam ao Senhor, falavam uns aos outros, e havia um memorial escrito diante do Senhor, para eles, para esses que temem ao Senhor, e para os que se lembram do seu nome. Isso é surpreendente. Enquanto a nação de Israel achava que Deus havia abandonado eles, virado o rosto para eles, e que Deus não dava a mínima para o que se passava dentro do território de Israel, Deus surpreende dizendo, nananina não, eu estou muito presente e eu sei discernir quem é quem aí dentro. Eu sei que no meio dessa nação corrupta, há um remanescente fiel que me teme e que está me buscando e me servindo de todo o coração. Eu não sei você, mas quando eu li essa parte, deu um frio na barriga. E eu fiquei pensando com os meus botões, de que time eu sou, meu Deus do céu. E eu clamei pedindo, Deus, não me deixa fora desse time aqui, eu quero estar nesse time, do verso 16, eu não quero estar no outro não. Eu quero estar nesse time aqui. Note que esse time, esse grupo, o segundo grupo, era um grupo talvez discreto, que passava despercebido. De pessoas que não estavam no destaque, mas Deus estava vendo. Diz o texto que eles temiam ao Senhor. A expressão é forte. Temer a Deus não é você ter um medo que te faz te afastar, mas temer a Deus é ter um senso de admiração por Deus que faz você querer se aproximar dEle. Isso é temer. O temor a Deus nunca te afasta do Senhor, o temor a Deus sempre te impulsiona para perto do Senhor, porque você fica cativado pela grandeza, pela santidade, pelas belezas do caráter, das promessas, das ações de Deus. Isso faz brotar dentro do seu interior não apenas uma referência, mas um desejo santo de se identificar com Ele. E é esse grupo que temia Deus, e note, diz que eles falavam uns aos outros. Eles se encorajavam uns aos outros. Malaquias não diz qual é o conteúdo dessa fala,
Mas os teólogos dizem que está óbvio e que foi omitido por Malaquias por causa do contexto. Enquanto o outro grupo murmurava contra Deus, criticava a Deus e dizia inútil servir ao Senhor, esse grupo estava se ajudando, dizendo, não dê ouvidos para esses incrédulos, para esses apóstatas, escute o que o profeta Malaquias está dizendo. Voltemos a repousar o nosso coração no Senhor, voltemos a nos maravilharmos com o amor do Senhor, voltemos a prestar um culto que Deus se agrada, voltemos a ser o tipo de sacerdote que Deus ordenou, voltemos a cuidar das nossas famílias, a receber as nossas esposas de novo, a amá-las, voltemos a esperar que o Senhor faça a justiça nesse mundo com paciência, voltemos então a entregarmos as nossas ofertas e dízimos, vamos escutar o profeta, vamos nos submeter ao Senhor e servir ao Senhor novamente. É isso que eles falavam uns aos outros, como fruto de piedade, de devoção. Mas não apenas isso, diz o texto então, que havia um memorial escrito diante de Deus, para com esses que temiam o Senhor e se lembravam do seu nome. A ideia de ter um memorial foi tirada do mundo persa, e os judeus sabiam muito bem. Cada governador persa que estava em cidades dominadas tinha um livro de registros das ações mensais da nação dominada. E era enviado um relatório para o imperador, lá na capital da Pérsia. E o imperador recebia esse relatório e as nações rebeldes e insubmissas eram castigadas com mais impostos, com mais hostilidade, mas as nações que eram submissas aos persas eram retribuídas. E os judeus temiam esse relatório do governador deles. E eles então andavam, bem quietinho e nem criticavam e nem questionavam as ações dos persas, porque eles não queriam ter um mau relatório. E agora o profeta surpreende a nação dizendo, Deus também tem um relatório, um memorial escrito de quem é piedoso e quem não é. Deus está vendo quem teme a Ele. Deus está vendo quem está servindo a Ele. E Ele está registrando nesse memorial os seus nomes. Daqueles que temem e daqueles que se lembram do seu nome. Note que lembrar do nome do Senhor é lembrar de quem Deus é. E daquilo que Ele já fez. É surpreendente. Essa foi a resposta de Deus às acusações dos israelitas, dizendo, o Senhor é injusto, é inútil te servir, porque aqueles que te servem o Senhor pesa a mão, e aqueles que vivem uma vida desregrada, o Senhor abençoa. Sabe qual foi a resposta de Deus? Eu estou olhando para os piedosos, e eu estou registrando eles no meu livro. Fantástico isso. Mas eu quero conduzir você não apenas a olhar para esse grupo, mas a destacar esse grupo em detrimento ao primeiro grupo. E quando a gente contrasta os dois, você vê a diferença deles fica mais gritante. Primeiro, enquanto o primeiro grupo baseava a sua vida nas circunstâncias, não é? O segundo grupo baseava a sua vida onde, meus irmãos? Em Deus. Eles lembravam do nome do Senhor. Eles temiam ao Senhor e serviam ao Senhor. Ao contrário do primeiro grupo, esse grupo não estava olhando para as circunstâncias, eles estavam experimentando os mesmos dramas. Mas qual era o diferencial? Aonde o coração deles estava apontado. No que eles estavam repousando a sua esperança. Enquanto o primeiro grupo era arrastado como um barco sem vela e com bússola errada pelas circunstâncias, esse segundo grupo estava firmado no Senhor. Eles lembravam de quem é Deus, de tudo que Deus já tinha feito, das promessas dos antigos profetas e das promessas que o próprio Malaquias já estava falando para eles, eles estavam confiando nisso, ainda que as circunstâncias eram adversas. E ao invés de eles se afastarem de Deus, deixarem de servir a Deus e dizer, é inútil, isso aproximou eles mais do Senhor ainda. Isso fez eles estarem mais perto do Senhor ainda. Fé. Crentes, como rochas que não se abalam diante das circunstâncias. Mas mais,
Note, enquanto o primeiro grupo tinha um relacionamento de barganha com o Senhor, o segundo grupo tinha um relacionamento de quê? De devoção. Enquanto o primeiro grupo dizia, nós vamos obedecer ao Senhor para ter lucro, para ter benefício, para aproveitarmos alguma coisa. O segundo grupo pensava consigo mesmo, Deus é um Deus de amor. Deus tirou a nossa nação da escravidão do Egito e já nos concedeu sua salvação. Deus já nos fez sair do cativeiro na Babilônia e manifestou grande salvação por nós, nos permitindo voltar. Deus tem levantado seus profetas para nos ensinar. Deus nos deu acesso às suas promessas, aquilo que Ele vai fazer no futuro próximo. Portanto, servamos a Deus de todo o coração. O segundo grupo não baseava o seu relacionamento em troca, mas sim em graça, em devoção. O amor de Deus por eles constrangia a alma deles a tamanho ponto deles se entregarem voluntariamente ao Senhor. Independente das circunstâncias, mesmo que as circunstâncias permaneciam as mesmas. As mesmas. Mas por fim, esse grupo, enquanto o primeiro grupo era um grupo de pessoas soberbas que se comparavam aos outros, esse grupo era um grupo piedoso e humilde. Para eles, qualquer graça que eles estavam recebendo era uma manifestação da bondade de Deus. Eles não achavam que Deus tinha obrigação de abençoar eles. Eles sabiam que qualquer coisa que Deus estava lhes dando, seja pequena ou seja muito, ainda assim era graça, ainda assim era a bondade do Senhor. Por isso eles não se comparavam, por isso eles se fortaleciam, e mesmo diante de situações adversas, continuavam temendo e servindo a Deus, esperando pacientemente o dia em que Deus mudaria esse jogo. Meus irmãos, deixa eu usar uma ilustração. Um dos filmes que particularmente eu gosto bastante é o filme de Arthur, que foi conhecido como um rei, né? É uma lenda da Idade Média, mas o filme conta de Arthur, ele era da ordem dos Templários, uma ordem de monges militares, né? E Arthur tinha sido lutado bravamente pelo Império Romano durante toda a sua vida, arriscando sua vida, e aquilo que ele mais queria então era liberdade, para poder seguir. Mas então ele recebe uma última missão, ir até a muralha de Adriano, no extremo do Império Romano com os bárbaros, para libertar uma família de nobres. E ele vai. Mas os bárbaros já estão apontando nas fronteiras, e ele já pode escutar os passos firmes e os tambores assombrosos dos bárbaros. Então ele olha para o seu grupo de cavaleiros, dentre eles o mais famoso Lancelot. Eles se olham e eles dizem, eu acho que deu, né? Está na hora de a gente enfrentar eles. E eles sabiam que em algum momento eles teriam que enfrentar os bárbaros. Então eles tomam uma decisão, ficar sozinhos e lutar contra um império bárbaro, enquanto a família de nobres segue viagem sozinha em segurança. No meio da batalha, num campo aberto, como era de costume, Arthur com seu cavalo vai ao encontro do imperador bárbaro para ajustar os termos da batalha. O imperador tem um exército de milhares de soldados, e Arthur tem 5 cavaleiros junto com ele. 5. E então tem uma cena no filme, você pode ver o final. Eu vou dar um spoiler, porque eu posso, sou pastor, estou pregando, tá bom? Um spoiler santo aqui, que é uma das cenas que eu mais gosto. Fica comigo, viaja e filosofa comigo aqui. O imperador bárbaro vira para Arthur e diz assim, por onde eu vou por essa ilha maldita, eu ouço o seu nome como se fosse um Deus. Mas olhando para você, eu apenas vejo um homem de carne e osso, não mais mortal que a criatura que você monta. O que o bárbaro está dizendo é, você não é Deus coisa nenhuma, você não passa de um cavalo vestido.
Ele diz assim: cadê o seu exército? O bárbaro pergunta, né? Todos te abandonaram, por quem você luta? Eu gosto dessa cena. E Arthur então tira sua espada, bota no pescoço do bárbaro e diz assim: eu luto por uma causa que está para além da sua compreensão. E antes que esse dia acabe, eu quero que você confie em mim. A última coisa que você verá será a luz do meu rosto, brilhando, sorrindo sobre o seu cadáver. I'm ready. Eu estou pronto. Vamos à batalha. Ele diz isso. Cara, fantástico. Sabe por que é fantástico? Porque só existe um tipo de pessoa neste universo que possa declarar essas palavras diante de um mundo tão hostil e cheio de dificuldades. É aqueles que seguem a Jesus. Esse sim pode olhar para um mundo hostil e dizer: eu luto por uma causa que está para além da sua compreensão. E a razão do porquê eu não me abalo nessas circunstâncias, e a razão porque eu não me guio durante essas circunstâncias, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o último dia. Eu estou pronto para essa batalha, para viver essa vida como um guerreiro. Eu estou certo, que quando a trombeta soar no último dia, o meu Senhor me receberá com coroas. Ele tirará a espada ensanguentada das minhas mãos e tirará de mim a minha armadura cansada, enxugará toda a lágrima dos meus olhos, me fará herdar a glória do reino celeste que está por vir. É nisso que nós cremos. Isso é ser um cristão. É viver de uma maneira incompreensível aos olhos do mundo. Porque nós não baseamos a nossa vida nas circunstâncias. Não baseamos. Portanto, meu irmão, viva, seja esse tipo de guerreiro, seja esse tipo de grupo de destaque, seja como Arthur, que diante da adversidade mais tenebrosa não se abalou, porque vivia para uma causa que está além da compreensão deste mundo. Que sejamos assim, amém? Isso renovou meu coração, de ser esse tipo de pastor, durante essa semana, tá bom? Isso renovou. Mas ele vai para o final, verso 17 e 18, ele faz uma promessa. Ele se queixa, ele responde, e agora ele promete. E eu gosto disso, porque Deus não apenas bate, né? Deus bate e assopra, não é? Deus nos confronta, nos repreende, mas depois Deus nos faz lembrar as suas promessas. E eu não sei se você gosta dessa palavra. Nossos filhos pequenos gostam dessa palavra de promessa, né? Eles não esquecem. Vou dar um exemplo. Eu saí de casa e disse para o meu filho que nós íamos no shopping. E eu não estava prestando muita atenção. Ele falou para mim assim: papai, você promete me dar um Hot Wheels? E eu falei: prometo. Para que eu fui fazer isso? Eu achei que ele ia esquecer, né? Chegou na bendita das lojas americanas. Para onde que ele correu, gente? Para a desgraça do Hot Wheels. E ele não falou, mas os seus olhos me condenaram. É como se ele tivesse dito: você prometeu, não é? Mas quando eu estava pregando esse sermão, eu lembrei do Heitor. Nós temos que ser assim com o Senhor. Você prometeu, Senhor. As promessas do Senhor têm que brilhar aos nossos olhos, porque é isso que vai nos ajudar no meio da adversidade. Olha o que diz o verso 17. Naquele dia em que eu preparei, diz o Senhor, eles serão meu tesouro particular. Escute de novo. Naquele dia que eu preparei. Tem um dia que o Senhor preparou. E quando esse dia chegar, eles serão para mim um tesouro particular. A ideia do tesouro particular é brilhante. Todos os grandes impérios, como o Egito, a Síria, a Babilônia, os persas, eles tinham sua casa do tesouro, que era um estoque de riquezas. E essas riquezas vinham principalmente
dos povos dominados, né? Eles saqueavam o despojo e guardavam nesse lugar. Mas cada imperador dessas grandes nações tinha o seu tesouro, a sua joia particular que ficava no seu aposento, para seu uso exclusivo. E Deus está dizendo isso, meus irmãos, para esse grupo de pessoas piedosas. No dia que eu preparei, ficará claro que vocês serão a minha joia particular. A joia que eu tenho no meu aposento, que eu uso de maneira exclusiva para mim. Talvez os israelitas, e talvez esse sentimento que nós temos, de que o Senhor talvez não tenha grandes afeições por nós, não é? Mas isso não é verdade, meus irmãos. A verdade é que por aqueles que são piedosos e que estão temendo ao Senhor, nós podemos ouvir o que o Senhor diz para nós. Nós somos a joia particular do Senhor, que foi separada do mundo para uso exclusivo dEle. Esse é o tipo de afeição que o Senhor tem por nós. Esse tipo de estima que Deus tem por nós. E é por isso que Deus, às vezes, não nos dá o que nós queremos, porque Ele sabe que a gente vai quebrar a cara. E o Senhor não quer isso. E é por isso que se o Senhor tiver que preferir manter você com pouco, mas manter você piedoso, Ele vai fazer. Porque você é uma joia particular para o Senhor. Mas mais, ele diz, nesse dia que eu prepararei, diz o Senhor, eu vou poupá-los como um homem poupa o seu filho que o serve. A ideia de poupar aqui, a minha tradução não é boa, porque essa palavra é a mesma palavra usada para compaixão, se compadecer. Ele está dizendo, nesse dia que eu preparei, estes que estão escritos nesse memorial, pessoas que me temem, que me servem, que estão caminhando comigo, aguardando pacientemente o dia da minha manifestação, eu vou poupá-los, eu vou me compadecer deles e vou tratá-los como um pai se compadece do seu filho. Eu e você sabemos muito bem essa ilustração se você é pai. Mas verso 18 ele termina, então todos verão outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. No dia em que eu me manifestar, no dia que eu preparei, não apenas eles serão um tesouro para mim, particular, não apenas eu vou exercer a minha compaixão para com eles, como um pai que eu sou para eles, mas o mundo inteiro verá quem é justo e quem é perverso. Quem de fato é um servo e quem não é um servo. Eu não sei se você, mas eu queria que você tivesse ficado instigado com essa promessa. Porque quando você lê essa promessa, você tem que se perguntar duas coisas. A primeira, que dia que é esse, meu Deus do céu? Ele está falando de um dia, não é? Que dia que é esse? E essa era a ideia. Você imagina o judeu escutando isso, passando privações, provações, sendo dominado pelos persas, sendo humilhado por nações vizinhas. Você pensa, eles aguardavam o dia, esse dia. Eles não enxergavam a vida apenas como fruto de eventos aleatórios. Eles não enxergavam a história da humanidade como algo cíclico que se repete, como se depois que tudo acabar, todo mundo vai virar terra, adubo, e simplesmente acabou a não existência. Não! Eles acreditavam que a história era linear e que Deus estava conduzindo a história, não apenas dele, mas o mundo inteiro para o desfecho final. Que dia que é esse? Enquanto eu estava produzindo esse sermão, eu lembrei de C.S. Lewis, que no seu livro, O Cristianismo Puro e Simples, se você não leu esse livro, você não pode passar dessa vida para outra sem ler, tá bom? Ele diz assim, sabe qual é a nossa esperança?
A nossa esperança é a mesma esperança desse grupo que ouviu Malaquias. Que Deus está no controle da história. E que a humanidade está indo para o seu desfecho final. E que esse dia está vindo. E C.S. Lewis diz, e sabe quando nós podemos ter a certeza que esse dia chegará? Quando o autor da peça vai para o centro do palco. É porque o drama acabou. Sabe que dia é esse, meus irmãos? Os judeus aguardavam com ardente expectativa esse dia que Deus se manifestaria. E o profeta Malaquias deixa em suspenso. E o Antigo Testamento acaba com um misto de ansiedade, de dor, de sofrimento, porque eles estavam sofrendo, mas expectativa, o dia em que Deus viria pessoalmente para o meio da peça, anunciando que o fim tinha chego. Eu quero dizer para você que hoje, o primeiro domingo do mês, é o dia que a cristandade comemora o advento de Cristo Jesus, o Deus de Israel que se fez homem e que começou o desfecho final. Amados irmãos, eu e você temos essa promessa de que esse dia que os judeus de Malaquias piedosos esperavam, ele já anunciou os seus primeiros raios. Porque Jesus Cristo já ressuscitou e inaugurou um novo dia que está por vir. Você não brilha com isso? Eu e você estamos mais perto de experimentar aquilo que esses judeus estavam aguardando. Nós estamos mais perto do que eles, desse dia. Essa ilustração para mim é fantástica, porque eu morei na praia boa parte da minha vida, e uma das coisas que eu gostava de fazer é acordar cedo e ver o sol nascer. Não sei se você já viu isso, mas eu ia. E no lugar onde eu morava, no Campeche, tem uma ilha. O Campeche, que é a praia onde eu morava, é quase o Éden. Não tem pecado lá, tá bom? Se tem pecado é por outro motivo, tá bom? É uma coisa linda. E uma das coisas que eu gostava com meus amigos é a gente acordar cedinho, ir para a praia e ver o sol nascer. Sabe por quê? O sol nasce de trás da ilha. É uma coisa gloriosa. Você se converte, se você não é crente, você se converte na hora ali vendo o sol nascer. Mas sabe o que eu me lembrei? Sabe por que eu me lembrei? Porque lá, antes de a gente ver o sol em toda a sua glória, sabe o que a gente via? Os seus primeiros raios sair de trás da ilha. Quando Cristo ressurge, quando Cristo surge no cenário do mundo em Israel, sabe o que é Deus falando para mim e para você? Esse dia que eles aguardaram, nós já conseguimos ver os seus primeiros raios. Por isso, meu irmão, não tema. Por isso, meu irmão, continue firme em Cristo, continue servindo a Deus. Porque nós já podemos ver os raios desse sol, que um dia, o sol da justiça se fará dia perfeito. E quando esse dia chegar, nós então seremos a joia particular do Senhor. E nós então seremos recebidos com toda a compaixão e amor. E nesse dia todos verão que o reino de Deus é nosso. E que nós vamos herdar as riquezas do Senhor. Enquanto esse dia não chega, meus irmãos, que possamos ser tementes ao Senhor e servir ao Senhor de todo o coração. Uma outra ilustração que eu pensei é, na Segunda Guerra Mundial, no dia D, o famoso dia D, quando as tropas aliadas desembarcaram em Normandia, ali foi decretada que a guerra tinha acabado. Mas não que as batalhas tinham cessado. Eles ainda precisaram batalhar, e as tropas nazistas ainda fizeram muito estrago, mas enquanto eles faziam estrago, eles estavam recuando. Amado irmão, se você é um discípulo de Jesus, eu quero que você creia nisso nessa noite. Eu e você estamos escutando os estouros de uma guerra que já acabou, de canhões e balas,
mas que a vitória já está certa. Nós venceremos, e nós já podemos antegozar os poderes da era vindoura, porque o pecado não tem mais domínio sobre nós, e o nosso caráter está sendo mudado, nós estamos sendo transformados a cada novo dia, não é? Nós podemos já experimentar, porque quando nos reunimos aqui, ouvimos a palavra do Senhor e sentimos a Escritura ardendo no nosso coração, não é? Mas nós podemos olhar por cima de toda essa guerra, desse mundo hostil que nós vivemos, das privações que nós passamos, do nosso corpo que se abala, que sofre, de algumas tentações do diabo, nosso inimigo, mas nós podemos olhar para cima disso tudo e olhar o nosso Salvador, montado num cavalo branco, fazendo o dia amanhecer. Nós temos as promessas do Senhor, e por isso, meu irmão, se você é um crente, não olhe para as circunstâncias, não deixe ela te abalar, creia nas promessas do Senhor, tema ao Senhor e se aproxime dEle enquanto ainda é tempo, e sirva a Ele e viva em devoção a Ele de todo o seu coração, até que Ele venha nesse dia. Amém?